Pessoal, a gente vai falar aí desse conflito recente aí da Terceira Guerra Mundial, o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Quem é o Irã, o que está acontecendo com o Irã, quem é o Qasem Soleimani, quem que é o pessoal que morreu, enfim, o que está acontecendo, o que isso vai afetar a sua vida, principalmente os investimentos. Estamos falando aí que as bolsas do mundo todo vão cair, enfim, vamos entender, o vídeo é feito para isso. Eu sou o Felipe Rodrigues, da Hunter Investimentos, e vou te explicar aí o que é o desdobramento desse cenário. Primeira coisa que a gente tem que falar é entender quem é o Irã. Vou colocar uma foto aqui da região do Irã para a gente situar um pouquinho. Você pode ver aí que ela está entre a Europa e a Ásia, situada aqui no Oriente Médio. É uma região territorial grande, tem 77 milhões de habitantes, tem uma estrutura onde o premier ele não é só um líder político, como também é um líder religioso. Vem aí uma teocracia junto com uma democracia monarca. Ficou meio confuso, mas a gente vai explicar. Tá, a questão do Irã, para a gente ter uma ideia de onde surgiu o Irã, lá em 650 anos antes de Cristo, era considerado lá como Império Persa. Foi uma grande potência, dominou boa parte da Europa, da Ásia, tinha uma influência muito grande. 630 depois de Cristo, ou seja, quase 1.200 anos depois desse processo todo, os árabes e muçulmanos invadiram a região, conquistaram aquele território e teve grande relevância e influência política até os dias de hoje. 1906, volta a ter uma revolução constitucional persa e acaba criando um modelo monarca, ou seja, a gente tem agora a presença de um rei ali para comandar essa região logo em 1906. Um pouco depois disso, em 1953, rola um golpe militar financiado pelos Estados Unidos e o Reino Unido, então você já começa a entender de onde já vem esse desgaste, que muda bem aí o conceito, a geopolítica da região, a liderança, e começa a sofrer muita intervenção estrangeira em um povo que é extremamente ali nacionalista, defendendo seus credos, seus interesses e principalmente sua religião. E esse desgaste aí de intervenção estrangeira acaba fazendo um pouquinho mais para frente uma nova revolução de 1969, a Revolução da República Islâmica. Aí você cria uma monarquia, mas cria uma pseudo-democracia, onde a população tem uma certa participação nesse contexto, e você cria um líder também religioso. É interessante a gente entender que o poder desse líder, né, do premier, no Irã, ele tem autonomia, por exemplo, para escolher os 3 poderes. Ele também tem autonomia para demitir o presidente caso seja necessário. Então, esse aí é o contexto do Irã. Bom, aí outra questão interessante que a gente tem que falar, quem é Qasem Soleimani, o comandante que morreu nesse ataque dos Estados Unidos, que desencadeou todo esse processo internacional, essa aclamação internacional aí em cima dessa questão e desencadeou todo esse conflito armado. Ele era o líder da Força Revolucionária Iraniana de elite, conhecido como Quds. Bom, ele teve fatos históricos surpreendentes, ele comandou, ele apoiou várias guerras, vários conflitos, deu uma notoriedade para o Irã, ele apoiou vários conflitos ali, inclusive no Iraque. Lembra lá quando os Estados Unidos, em 2003, invadiu o Iraque? Pois é, ele foi uma das pessoas que articulou, apoiou e ajudou alguns rebeldes ali a fazerem ataques aos Estados Unidos. Na Síria, um pouco depois também, a gente teve um conflito pouco mais recente, aí, há 4 anos atrás, onde ele manteve ali o Bashar al-Assad, e ele foi uma das pessoas também que apoiou a resistência, também contra a visão dos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que ele era um líder carismático, militar e considerado o segundo homem na linha de comando. Lembrando aí que o primeiro ele é uma questão política religiosa e monárquica, ou seja, vai passando de sucessão em sucessão, então ele seria ali o cara mais respeitado militarmente, politicamente, carismático, o que era considerado como um herói, memes, tinha canções pop a seu respeito e como também tinha uma grande credibilidade na população. A sua morte gera uma comoção nacional, porque como um herói ele era visto um insurgente contra esse modelo americano ocidental, que a gente já sabe ali que já tem muito conflito, muito atrito no Oriente Médio com essa perspectiva. Agora, outra questão que se fica é por que os Estados Unidos então queria atacar o Soleimani? Qual que é a relevância dele, já se o cara é um herói local, se ele já atendia bem o Irã, e o que os Estados Unidos têm a ver com isso? A questão é que o Soleimani ele fazia ataques constantes aos americanos, a bases americanas, a embaixadas americanas, e era um grande problema ali. Por ele apoiar e entender ali, querer expurgar esse domínio ocidental no Oriente Médio, ele articulava, ele era como se fosse o cérebro ali, né? Ele não só coordenava essas missões, apoiava os opositores,
como também articulava vários ataques às bases americanas. Ele é considerado, né, ou pelo menos era considerado, responsável por várias mortes dos soldados americanos em vários ataques e emboscadas que aconteceu. Então, naturalmente, por esse processo, por ser esse líder, ter essa articulação, ele já era procurado aí pela CIA, pelos Estados Unidos, inclusive foi considerado em abril do ano passado como aí um terrorista. Como foi o ataque então ao Soleimani, né? Como isso aconteceu? Vai lembrar que ele era iraniano, estava indo para o Iraque, que é um país vizinho, comandado pelos Estados Unidos depois da invasão de 2003, acaba que os Estados Unidos, o Iraque se tornou um país aliado, inclusive os Estados Unidos defende, mantém tropas lá até hoje, tem interesses em comum. O Soleimani foi para o Iraque para quê? Para fazer articulações com os rebeldes para atacar mais bases americanas, ou seja, ele estava promovendo insurgentes ali contra essa estrutura do Iraque, provocando rebeldia, desordem e também esses ataques aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, através da sua inteligência, mapeou os seus passos, sabia onde ele estava, fez o rastreamento. Ele estava na parte de carga do aeroporto, ou seja, uma área um pouco mais isolada. Através de drones, os Estados Unidos fez os ataques. Isso diminuiu a quantidade de civis mortos, praticamente foi zero. Matou não só o Soleimani, como outros líderes próximos a eles, inclusive o principal líder das insurgências lá no Iraque. Ou seja, se a gente pensar assim, na missão dos Estados Unidos, ela foi precisa, cirúrgica e muito objetiva, sem muito impacto e com um poderio bélico bem resumido, né? Usou 4 mísseis através de drones, ou seja, foi altamente eficaz ao Soleimani no sentido de não criar vítimas civis, não ter que fazer invasões territoriais, não teve que invadir o espaço iraniano, ele acabou indo para o Iraque, que já é um aliado dos Estados Unidos. Quais são os principais riscos políticos, então, a partir de aqui? Lembra aquele fotozinha que eu coloquei no início? Pois é, ali do Irã é aquilo que é relevante, né? A posição do Irã, ela fica no Estreito de Hormuz. Isso significa que de 30% a 40% do petróleo do mundo passa ali através de navios petroleiros. Não só essa questão do petróleo, se realmente a escalada do conflito, se o Irã começar a entrar em guerra com os Estados Unidos e começar a ter bombardeios ali naquela região, vai ter que parar essa travessia dos navios na região. O próprio Irã pode bloquear aquela região, que é de direito dela, vai parar de receber dinheiro desse tráfico, mas tudo bem, ela pode fazer isso, e isso tudo deixa o combustível mais caro, o petróleo mais caro. Se o Irã também parar de produzir, ele é um grande produtor de gás natural, se ele parar de fornecer gás natural para a Europa, eleva os preços, você pode criar uma crise europeia, também na Ásia, né, com seus fornecedores. Então, a gente tem uma série de questões aí relevantes que acabam atrapalhando um pouco a economia daquela região. Além disso, a gente também tem que lembrar que existe uma questão cultural, ideológica e religiosa. Um conflito nessa proporção de um país com relevância no Oriente Médio contra os Estados Unidos pode desencadear também uma série de fatores aí prejudiciais politicamente e acabar atrapalhando as relações comerciais com o mundo. E qual o impacto disso para o Trump? Por que a mídia odeia tanto o Trump? Por que a mídia é relevante nesse momento? O Trump ele se baseou, ele montou a sua plataforma eleitoral um pouco indo contra a mídia, acusando que a mídia acaba manipulando as informações ou selecionando quem ela quer ajudar ou quem não quer ajudar. Então é histórico esse processo aí de atrito entre Trump e a mídia. E por que eu estou explicando de mídia agora, que é o ponto que você tem que entender? Esse ano é um ano de eleição lá nos Estados Unidos, onde o Trump vai tentar ser reeleito. A mídia está tentando prejudicar a sua imagem. E estão tentando vincular o Trump a uma questão de um ditador autoritário que acabou fazendo um ataque a um terrorista reconhecido pelos Estados Unidos, mas a um líder iraniano. Isso pode gerar uma escalada ao terror, ou seja, pode gerar conflitos, problemas de interesse, pode ter mais ataques a embaixadas americanas, entre outras questões. Então a mídia está fazendo uma pressão, mostrando ali que acabou matando uma pessoa muito relevante, que pode gerar aí até uma terceira guerra mundial, e isso aí virou trend topics no Twitter. Então, na tentativa de desgastar a imagem do Trump num processo eleitoral, vale lembrar que o Trump já vem sofrendo um processo de impeachment, ou seja, mais um ponto aí para desencadear uma história. Qual que é a posição do Trump sobre isso? O Trump, como líder da principal potência militar e econômica do mundo, tem que ter muito cuidado nesse momento. No sentido de, matou sim uma pessoa relevante, entretanto a gente entende que
por ser um terrorista, tem uma justificativa nessa questão, e também não é interessante nesse momento criar aí mais uma guerra, mais um conflito. Só que o Trump pode sim fazer. E se ele fizer, nesse momento, pode até ser relativamente bom para ele. Dificilmente ali o público americano vai querer trocar um presidente no meio de uma guerra, no meio de um conflito. Só que para isso acontecer, ele tem que ter apoio popular. Se ele não tiver apoio popular, se a população entender que o Soleimani era uma vítima, que não deveria ter feito esse ataque, que essa questão aí não era de relevância dos Estados Unidos, ele pode perder popularidade, inclusive perder as eleições. Então a mídia está nesse trabalho aí de tentar construir aí um pouco dessa visão. Por que eu estou explicando isso? Porque isso acabou tomando uma escala global, no mundo todo. Então, esse conflito, do meu ponto de vista, e aqui é uma minha visão mais particular, a gente tem uma questão onde esse conflito ele é muito mais pontual do que global. É claro que se a gente pensar no aspecto religioso e político, sim, gera, era um líder político, era uma pessoa carismática, era uma pessoa que tinha uma relevância sim. Mas no aspecto econômico, se a guerra não escalar, ou seja, se ficar nessas questões, a gente não tiver um fechamento ali atrapalhando os navios petroleiros, a gente não tiver um problema de tráfego ali, de comércio, eu não vejo aí uma crise, uma escalada. Entanto que as bolsas, não só do Brasil como do mundo, vêm reagindo relativamente bem sobre isso. Nesse momento de dúvidas, o petróleo sobe. A possibilidade de ter falta de petróleo no mundo faz com que a cotação do óleo suba. Isso é natural nesses momentos de turbulência. Bom, e aqui no Brasil, qual que é o impacto disso? Gente, resumindo, se a gente não tiver uma escalada global do assunto, se a gente não tiver um conflito, se essas questões não tomarem novas proporções, isso aí vai passar, daqui a pouco ninguém vai estar lembrando mais disso. Vai lembrar que as empresas brasileiras continuam gerando lucro, a economia brasileira vem crescendo, vem gerando potencial, ou seja, a gente deve amortecer bem esse impacto. Empresas relacionadas aí mais diretamente ao petróleo, à aviação, siderurgias, que têm demanda do petróleo, vão ter uma desvalorização, vão ter perda de lucro, até mesmo porque aumentou seu custo, o petróleo. Até que as coisas se equilibrem um pouco. A gente teve, inclusive, já quando está gravando esse vídeo, um ataque do Irã às bases americanas, as bases militares americanas no Iraque. Vale lembrar que esse caso também é uma resposta, é natural esse tipo de resposta acontecer, até mesmo para acalmar um pouco aí os lobos solitários, aquela vontade do Irã de fazer novas manifestações. Até o alto premier do Irã disse que é um processo de autodefesa, uma retaliação, mas que não quer levar esse assunto para uma guerra internacional. Não compensa, vamos pensar assim, não vale a pena. Aí o pessoal também fala assim, mas a Rússia ou a China podem acabar apoiando o Irã num modelo contra os Estados Unidos. Pessoal, vamos entender o seguinte, a gente teve um conflito na Síria aí, há 5 anos atrás, onde a China e a Rússia apoiaram um lado, os Estados Unidos estavam do oposto, e nem por isso teve uma terceira guerra mundial, é um conflito local, regional. Então, não vejo muito esse processo escalar. A gente viu isso aí no ano passado, essa questão aí da Coreia do Norte, esse conflito também teve suas turbulências e isso deve ser digerido. Bom, pessoal, esse é o nosso resumão do caso do Irã aí, conflito Estados Unidos, Irã, terceira guerra mundial, que está longe de acontecer. Aproveito para te pedir para dar um joinha aí nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e te convido às 8h20 da manhã. Todo dia eu faço uma live aqui no YouTube explicando o café econômico, que são as principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Beleza? Não esquece aí do joinha. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.